Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo uma visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur, depois de 3 semanas não vai ter mais curso esse final de semana. Eu sou a Ix e assim como o Arthur, apesar de eu não ter dado 3 semanas de curso, acho que eu também estou torcendo pro próximo final de semana chegar. No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema só, que é sobre pensamento crítico e analítico. Veja só, que tema conveniente, não é, Arthur? Porque qual que foi o último curso da Arena? Cara, vai até parecer um jabá aqui, né? Já engatando no jabá. Mas enfim, acabou a semana a sequência aí de 3 finais de semana seguidos com cursos. Agora a gente vai ter uma próxima rodada no final de junho e julho também. Vão ser 2 semanas direta. Mas eu queria trazer, antes de falar do jabá aqui, eu queria trazer o que a galera que participou do último curso de pensamento crítico e analítico falou. A Andressa Ribeiro, que é Senior PM na RD Station, falou: um dia que nem sentiu o tempo passar. Conteúdo super rico, real e necessário. E a Laine, que é Senior PM do iFood, mandou: foi um dia de muito aprendizado. Eu não sabia que eu precisava tanto desse curso até eu fazer esse curso. E, enfim, então assim, não são os próprios participantes disseram. E a gente vai ter mais 2 rodadas de curso do Pensamento Crítico e Analítico, dia 29/6. Vai ser online e ao vivo. Então, para você que é de fora de São Paulo ou que não consegue ir no presencial também, estando em São Paulo, dia 29/6 tem. Dia 6/7, aí sim vai ser presencial, lá na nossa casa, nos escritórios da Jusce. Então, é isso. E também, se você acha que é só isso, não é. Dia 20/7, conhecido como julho, né? Sábado em julho, vai ter mais uma edição do curso de AI para PMs, 3ª edição. A Ikera vai estar lá também, falando do chat do GPT que ele fez. E vamos ter várias coisinhas também. E o link tá na descrição com aquele descontinho maroto de sempre. Demais. Bora lá pra pauta? Bora lá! Então, né? Esse bloco eu sei que tá parecendo meio jabá aqui, mas é sério que ele é genuíno, uma discussão. Porque depois que a gente fez essas últimas edições, e com os vários feedbacks que a gente recebeu, a gente viu que como é que esse lance de pensamento crítico e analítico, como conseguir conectar as mudanças que você faz no produto com os indicadores financeiros da companhia e tudo mais, não é tão discutido. E como já é um papo que eu e o Aikera sempre que dá, a gente conversa sobre, Eu ia a falar isso, gente. né? Não é como se a gente nunca tivesse falado nisso aqui no Né? podcast antes Pois dos é. cursos, né? É, e a gente quis trazer para discutir um pouco mais sobre isso também aqui com os nossos queridos ouvintes. Mas então tá, para começar, o que é esse tal de pensamento crítico e analítico, né? Eu vou parafrasear o Dudu, que é meu parceiro do curso, né, e que já apareceu aqui no podcast também falando sobre Prodops. Mas a frase dele para isso é a capacidade de avaliar um problema, examinando fatos e informações que fortaleçam ou invalidem um ponto de vista, lógico, considerando relações de causa e efeito. Profundo, né? Me parece profundo isso. O Dudu tem o dom da palavra. É... Mas e aí, Aix, como que você explica o que é pensamento crítico e analítico, assim? Me falta o dom da palavra, tal qual o Dudu, né? Então, pra falar Caralho, mandou bonito, um tal assim, qual aí, já, porra, já, caralho, rebuscado. velho. Cara, acho que a forma como eu penso isso é bem separado, assim, os dois conceitos, né? De crítica e de análise dentro disso. Então, acho que primeiro, pensar criticamente é você tirar vieses, você conseguir olhar para um problema e enxergar ele da menor forma ali, sabe? Reduzir ao máximo esse problema e tirar
todos os elementos ali para que você possa entender a que ele se resume, né? Então, você entender o problema de fato e não o que você acha do problema, o que outra pessoa acha, o que todos os componentes do mundo fizeram esse problema aparecer. E aí a parte analítica da coisa, quando a gente fala de ser analítico, muitas pessoas pensam logo em dados, análise quantitativa, né? E eu acho que é sobre isso também, mas é sobre você pensar quais são as coisas que você precisa analisar em si, né, para entender aquele problema, para entender o tamanho dele, para entender possibilidades, e aí vai muito naquela coisa que a gente sempre fala aqui de como você quebra um problema e como você resolve as partes desse problema ou identifica a causa raiz desse problema através dessa quebra, né? Então, como você torna um negócio grande menor através de olhar para ele de forma criticamente, como você entende essas partes menores analisando-as, né, de forma mais e ali. Então, é um pouquinho bem menos resumido do que o Dudu traz aí, né? Mas é um pouquinho da forma que eu enxergo e acho que tem muito a ver com várias coisas que a gente fala aqui de resolução de problema, e outras coisas. Me lembrou até um pouco, sabe o quê? Do livro lá, Thinking Bats. Né? Eu pensei, eu tava pensando nele, porque ele fala muito sobre isso de você tirar vieses, né? Principalmente, de você discutir com outras pessoas. E quando a gente tá falando do lance crítico, é isso, né? Como você consegue levantar os argumentos meio que são contra e a favor, baseado em pontos de vista ou informações que você tem. Esse é um exercício que eu sempre gosto de fazer, que entra até um pouco na linha dos riscos lá do Kagan ou coisas do tipo, mas eu sempre gosto de fazer cara, tá bom, tem uma parada. Então, assim, no meu melhor cenário, como pode ser? No meu pior cenário, como pode ser? E possíveis coisas que podem acontecer. Então, quando é alguma coisa, né, que vai para. Mas, assim, também isso na tomada da decisão, um pouco usando esses fatores também, né? Tipo assim, tá bom, quais são as coisas a favor disso e quais são as coisas contras com relação a esse ponto? Então, tão simples quanto abrir um slide e sair tacando essas caixinha pra gente, tá bom, pode dar ruim, pode dar bom, tá bom, isso der ruim, o quanto a gente tá disposto do ruim, ou o que não, né, tudo mais. E entra na parte, isso aí a gente entra na parte analítica, assim, da coisa, é muito como que a gente coleta os fatos e, do tipo, coloca a coisa lógica ali, né, na discussão. E que entra até em. Às vezes pode pensar como algo não analítico, mas no storytelling, né? Que história que você tá querendo contar ou que você tá pensando aqui, e quais são os fatos que suportam ela, né? E o negócio que a gente não falou que tem a ver com o livro que você comentou também, cara, que premissas existem ou que forças estão atuando dentro disso daqui que podem modificar a realidade, né? Porque o livro fala muito sobre poker, né? Então esse é um exemplo legal, assim, que, pô, às vezes você tem uma jogada que é correta você fazer, estatisticamente, por todos os elementos que tem, mas imagina que você tá jogando uma mão, se você perder, você não entra no dinheiro naquele torneio, que é quando inicia a faixa de premiação, cara, é muito importante pra você entrar no dinheiro naquele torneio, tipo, fazer a diferença entre você poder jogar mais um torneio ou não, sabe? Cara, às vezes nesse caso é melhor você tomar a decisão que estatisticamente é errada, porque naquela situação específica tem outros fatores que exercem uma força maior sobre aquela decisão, sabe? Então é um pouco. Quais premissas existem aqui para serem consideradas? Total. E pensando nisso, quando você acha que foi que você começou a desenvolver isso? Porque, assim, trazendo uma visão de pessoa que está há bastante tempo no mercado, o que eu vejo hoje, eu falo assim, pô, isso deveria ser uma skill básica. Tá colocando com as partes. Hoje, tô falando hoje, na posição que eu estou, com muitos anos de carreira e tudo mais, eu olho para trás e falo assim, pô, essa é uma skill básica. E aí é o que eu
tento fortalecer meus times, estruturar para eles já sempre já terem isso na essência. Grande parte dos times que eu montei sempre foi com isso como base. Mas eu sei que dando as aulas, a gente está percebendo que não é uma skill que as pessoas têm isso muito desenvolvida. E aí eu parei para me perguntar, cara, quando foi que eu fiz essa virada de chave? Eu comecei a analisar isso e como isso entrou no meu DNA, assim, sabe? Mas antes de contar, eu queria saber a sua. Como você começou a desenvolver isso? Eu tenho bastante clareza que foi numa fase bem mais sênior da minha carreira, assim, tipo, bem mais recente aqui do que no início, e aí dando alguns passos atrás, né? Eu comecei minha carreira em dados, então essa parte mais analítica e principalmente a parte quant, eu acho que o meu background ajudou. Então, de novo, dividindo entre duas partes, né, entre a parte crítica e a parte analítica, eu acho que uma eu tinha mais desenvolvido, mas ainda assim eu fui desenvolver mais depois, sabe? Eu tinha uma parte dela. E aí, só fazer um parêntese aí disso que você está falando, de, pô, a parte de dados te ajudou a ser mais analítico. Mas uma coisa que eu vejo, particularmente em pessoas que já têm um background muito técnico ou muito de dados, é que ela tem o analítico muito estourado, muito evoluído, mas a parte crítica lá embaixo. E aí a balança Uhum. fica muito desigual, porque aí ele não fica nem um data-driven, é um data-only, tá ligado? É, data only. E eu acho que talvez por eu ter menos isso que eu acabei indo para produto até porque é aquela parada, não adianta nada o dado pelo dado se você não tá conectando aquilo com o negócio, se você não tá tirando insight daquilo, né? Então eu acho que eu conseguia fazer isso de Você não processar o foi para dado e produto tirar por causa. insight em cima Não. dele. Agora você vai falar também que você foi para que outro dia aí você falou, né, que você me bancou quando eu fui lá para os Estados Unidos. Agora você vai falar também que você foi para o produto por causa de Você mim. teve Ele é influência, você pessoa. teve influência. Mas teve isso, né? Mas eu sinto que as duas coisas juntas, assim, eu fui começar a desenvolver mais quando eu já tinha uma posição de PM sênior, assim, pensando em cargo mesmo. E pra mim é muito claro que eu me achava uma pessoa que era boa de resolver problemas, eu resolvia problemas no trabalho e tal, mas eu não sabia fazer isso de forma estruturada. Então não tinha um processo claro para aquilo. Eu acho que o momento que clicou para mim de, puta, tenho que desenvolver isso daqui e mudou minha forma de pensar, que eu acho que é um pouco disso isso que você tá falando, você voltou atrás para pensar quando você passou a dar mais importância para isso, e entender isso como uma habilidade fundamental ali, foi nessa hora, assim, que eu falei, puta, beleza, agora eu preciso aprender a resolver problemas de forma estruturada. E foi até um push de uma ex-líder minha, a Alice, que a gente já falou aqui N vezes, A gente precisa chamar a Alice para e que eu essa. acho que é muito curioso, que é um negócio que é muito natural para quem fez carreira em consultoria. Então, McKinsey, Bain, BCG e tal. A galera gosta de zoar muito consultor, né? Mas o trabalho do consultor é esse: resolver problemas de forma estruturada e saber colocar isso num formato e aplicar aquilo. E eu acho que foi isso que esse driver, assim, de, pô, beleza, agora eu tenho que aprender a fazer isso de forma estruturada e aprendi que foi o clique, e aí pra mim é igual você, assim. Desde então eu falo assim, cara, isso é uma skill fundamental de produto, é um negócio que a gente deveria puxar desde o início, e que eu acho que tem até um gap de educação de produto mesmo, de falar pouco sobre isso, sabe? E falar mais sobre outras coisas. Mas e você, Por como é isso que que a foi? Prática Arena tá aí, né, cara? É isso aí. É. Mas, cara, acho que contexto, né? Putz, eu tive uma agência quando eu tava lá no meu início de carreira, eu fui engenheiro de custo e indústria, mesmo fazendo ADM, e então, assim, desde sempre, antes de pensar em trabalhar com produto, eu acabava já fazendo essas ligações, né? Essas causalidades, assim, de o que que eu estou fazendo, como isso pode impactar e o quanto isso está conectado financeiramente e o que que isso pode virar depois, né? O quanto isso. Então, assim, é, olhando hoje para trás, é isso. Isso já meio que estava trigado
indiretamente desde cedo. E aí, mas para mim, acho que o grande ponto foi ter trabalhado numa empresa de e-commerce. E assim, um dos grandes pulos do gato, assim, quando a gente começou a crescer, e pô, cara, a gente falando de 2014, quando comprar por aplicativo não era um negócio como a gente faz hoje, assim, né? E aí a gente conseguiu fazer uma conexão entre o quanto a gente arrumava de crash free impactava no shared, no quanto a gente vendia, literalmente, sabe? E pode parecer mega simples, assim, mas foi um trick que virou na minha. Uma parada que virou na minha cabeça, assim. Falar, cara, se a gente consegue fazer isso, a gente deveria ter um olhar para qualquer outra coisa também que a gente vai fazer, o quanto a gente faz essa conexão. E aí, já para fazer um parênteses aqui, claro que não é tudo 100% do tempo que vai fazer sentido fazer isso, sabe? Mas quando você tem minimamente começa a exercitar isso e a ter esse olhar crítico e analítico, você vai conseguir fazer tipo, tá bom, isso aqui faz sentido eu me aprofundar um pouco mais e fazer essa ligação. Essa outra parada aqui, putz, peanuts, não faz sentido. Eu acho que vira a chavinha de você começa a enxergar tudo como sistemas que tem entradas, processamentos e saídas, assim, e alavancas. Então, para eu mexer isso daqui, eu tenho essa alavanca aqui que eu posso puxar para um lado ou para o outro, né? E aí, no fim, você consegue pegar vários problemas e reduzir a isso, a entender quais que são as alavancas desse sistema aqui. Literalmente, né? Quais são as alavancas, como esse sistema funciona de forma geral, e o mundo são sistemas, né? E eu não tô falando aqui sistemas tecnológicos, né? Sistema de forma mais generalista. E quais são as alavancas que mexem nesse ponto. Não, e você falou de sistemas, uma outra parada que eu faço, que eu falo muito com relação a isso, que tudo é um funil. E, mas é nessa mesma linha que você está falando de sistemas, porque tudo tem um início, uma quantidade de pessoas ou de coisas acontecendo, que ela passa por uma série de etapas e que no final você vai ter ali tipo, o resultado, que é quantos chegaram até o final, ou executaram até o final, ou foi feito até o final, né? Então, com isso, você consegue, pô, conectar muito mais as coisas e fazer todas essas. Criar o sistema no final das contas, né? E é isso, é aplicável para. Eu tô procurando apartamento, né? Cara, procurar apartamento é um funil. Eu tenho que olhar tantos apartamentos, desses tantos que eu olhar, eu vou gostar de tantos, desses tantos que eu gostar, eu vou mandar mensagem para tantos, eu vou visitar tantos, pra mandar proposta para tantos, pra fechar um. Então, você tem que ir fazendo essa conta, né? Pô, e aí, acho que mudando um pouco agora do tópico, como você enxerga que uma pessoa tá sendo boa nisso, ou minimamente tá indo no caminho, tá começando? Cara, eu acho que essa questão de você. Acho que a quebra do problema, pra mim, é o jeito de entender e treinar, vamos dizer assim. É você pegar assim, qual que é o problema que eu tenho pra resolver? Então, qual que é. Normalmente no nosso dia a dia, né, de trabalho, cara, que métrica que eu tenho que mexer? Qual que é a métrica master aqui? E às vezes esse problema, essa quebra vai começar lá em cima, que você tem a métrica da empresa e você tem que entender qual que é a quebra dessa métrica pro seu time. Às vezes não, às vezes já tá mais given ali. O seu time é dono desse númerozinho aqui e você entender. Mas eu acho que o me diz muito, assim, e até a forma como eu treinar e aprender é isso. Como você pega um resultado, um problema que você tem que resolver e você vai fazendo essa quebrinha e é um negócio meio complicado de aprender porque não. De treinar, vamos dizer assim, porque não tem gabarito, né? Não é uma conta matemática que você vai lá e tem que dar 5 no final. Tem um pouco de falha ali na avaliação mesmo, né? Então, às vezes você tá pegando um problema pela primeira vez, você não entende tão bem as alavancas dele, você tem que quebrar ele. Você não vai ter de cara uma visão assim, puta, esse problema, ele tá miss, por exemplo, sabe? Eu peguei todos os elementos, esses elementos não tem overlap entre eles. Mas com o tempo, conforme você vai vendo o mesmo problema outras vezes, ou você vai ganhando mais profundidade, você vai
voltando e resolvendo, né? Incorporando as coisas que você aprendeu na sua avaliação E inicial. fica muito Então, acho que mais. essa capacidade. Não, só pra complementar, acho que é essa capacidade de você fazer uma quebra e você ir corrigindo aqui as coisas com as coisas que você aprendeu ao longo do tempo. E fica muito mais fácil depois para você montar os sistemas, né? Você já vai estar você fica com seus sistemas muito mais claros, né? Para começar a estruturar o pensamento crítico e analítico, né? No final das contas. É. Eu acho que E nessa fase entra muito a parte analítica, né? Que, pô, se você tá quebrando uhum, aqui esse problema, como que você compara essas coisas, né? Como que você diz, pô, uhum, isso aqui eu tô comparando laranja com laranja, então eu posso dizer que isso daqui é uma oportunidade, é uma alavanca de X milhões, e essa daqui é de X milhões menos um, e talvez faça mais sentido então atacar essa de X milhões, sabe? Você vai começando a uhum. pensar também como que eu faço pra saber que tem aqui dentro, sabe? Qual que são os valores disso, e aí começar a fazer essas conexões até com os elementos do negócio mesmo. Que aí você já até acabou encaixando no. Aliás, antes a gente acabou perguntando aqui como saber que uma pessoa está minimamente entendendo isso. Então você falou sobre quebrar e ver como que a pessoa está quebrando os problemas. Também como a gente faz a provocação, né? Tô falando a gente aqui como pessoas líderes, né? Como gestores e tudo mais, como a gente faz as provocações corretas, né? Para criar os sistemas também. Mas como você vê que é possível treinar isso? Você até falou, putz, é meio complicado assim, mas como você enxerga que é possível dar essa sementinha para as pessoas começarem a explorar isso se elas não necessariamente conseguirem aplicar isso tipo no dia zero na empresa delas? Eu acho que pra mim é uma curiosidade sobre negócio. E é negócio a fundo mesmo. É você pegar um business e entender como ele funciona, como ele ganha dinheiro, quais são os custos dele, o que que é custo fixo, o que que é custo variável, como essas coisas se relacionam. Então, você ter um interesse por negócios. E acho é um pouco do que a gente faz aqui, né? Quando a gente indica conteúdos, eu acho que é um pouco dessa curiosidade que a gente tem também sobre não só produto, né? Mas tecnologia e negócio como um todo. E acho que é isso. E aí, eu tenho um doczinho da época que eu tive que aprender problem solving, né? E acho que a coisa na internet mais próxima disso que você pode pegar para treinar é business cases. Então, é você pegar cases de são tradicionalmente cases de MBA, assim, que são, no fim, quebras de negócio, né? Então, é basicamente isso. Eu acho que isso te ajuda, a entender como um negócio funciona e quais as alavancas por aí, para quando você pegar um que você tem que fazer por conta própria, você ter repertório. Você falar assim, putz, isso aqui é parecido com essa outra coisa, ou isso aqui é exatamente igual a essa outra coisa. Tipo, eu tava explicando o dia desse trabalho como quebrar um negócio de assinaturas, porque um negócio de assinatura é basicamente um negócio de lifetime value. E aí, lifetime value, ele só existe dois jeitos de você aumentar. Ou você aumenta o lifetime, ou você aumenta o value. E aí você vai quebrando. Então, o que que tá dentro de lifetime? Ah, isso, isso, isso. O que que tá dentro de value? Isso, isso, isso. E aí, no final, eu virei pra pessoa e falei assim: daqui pra frente, no resto da sua vida, essa é a forma que você quebra qualquer negócio de assinatura, independente do que ele seja, tá ligado? Então, a estrutura básica de um produto de assinatura é isso. Mas, por que que eu fiz isso? Porque eu trabalhei um monte de produto de assinatura na vida e fui ganhando repertório com isso pegar um problema que eu nunca vi num universo muito diferente, eu não vou ter o repertório ainda. Então acho que esse consumo de negócios mesmo é o que vai te dar esse repertório para na hora que você se vê numa situação, você ter minimamente um caminho para por onde começar, sabe? Uhum. Pô, então eu acho que tem de dicas aqui. Como que eu treino? Curiosidade sobre negócios, definitivamente. É isso, entender e tal. E tem uma outra dica que a gente fala mais com detalhes no curso, então aí pra deixar, que é fazer exercícios do GMAT, né? Também, que é isso. Você pode pedir pro chat GPT lá e tal, mas a gente fala mais sobre isso lá no curso. E aí você acabou Eu engatando ia num falar outro. isso do ChatGPT, só que você falou, porque ele pode ser um parceiro para isso, para ele ir avaliando, você fazer um business case junto com ele e ir te avaliando. É, Pode ser que não seja a coisa mais precisa do mundo, mas ele vai te ajudar, te direcionar ali, sabe?
Definitivamente. E aí você já conectou com outro bloco, com a outra parada aqui pra gente falar, que é isso, né? É a curiosidade sobre negócios. Que é o que eu sempre falo há muito tempo, que é assim, cara, vai entrar numa empresa, primeira coisa que é como que essa empresa ganha dinheiro? Como que a roda gira, né? Como que ela ganha dinheiro, como que ela perde, quais são as teses, pô, quem tá fazendo o quê, como tá fazendo, como os concorrentes fazem, como do tipo empresas que fazem a mesma coisa similar fora do Brasil ou tipo em outros mercados fazem. Então, se inscrever nas newsletters lá de quem cobre esse mercado que você tá entrando. São tudo maneiras para você, antes de você começar o tático, né, cara? Porque com isso você vai saber, vai te ajudar até na hora da tomada de decisões, né? Se, tipo, pô, faz sentido se aprofundar nisso ou não faz sentido se aprofundar nisso. Isso aqui é diferencial ou isso aqui é commodity. Então acho que tem várias dessas coisas, e aí um outro ponto que é, se você tá, se você sabe o que que o seu time precisa fazer, você tá igual no mercado. É o básico do básico que você faz. Se você sabe como o seu time, as coisas que o seu time faz impactam no business da companhia, você já tá, eu vou falar, uns 50% na frente de grande parte das pessoas, dos PMs. Ou eu tô exagerando. E se você sabe como que a empresa como um todo funciona, ou como o mercado como um todo funciona, o mercado que você está inserido, cara, você tá. Aí eu vou falar que você tá uns 90% na frente do tipo do óbvio, tá ligado? Eu tava no mudo aqui, mas quando você falou 50% eu tava exagerando, não. Acho que você tá até puxando pra baixo, na real. E Porque pra mim é o o, 90% nos dois, assim, mas eu quis. é, e o Igor, que é CEO da Pia, né? Trabalhei lá um tempo, e ele tinha uma frase que ele me falou uma vez que eu sempre lembro. No limite, cada iniciativa de produto, cada objetivo ali de produto deveria estar conectada numa linha do DRE da empresa. Então, você como PM deveria saber explicar, fazer as conexões para cima ali de como aquela coisa que você está fazendo volta pro DRE da empresa, sabe? Que no fim é como você está olhando o negócio, né? Como no fim você tiver numa empresa aberta na bolsa, o que os investidores estão olhando no fim do dia é a contabilidade, é o DRE, é o top line, o bottom line, tudo que tá ali no meio, como você consegue como pessoa de produto conectar isso inclusive vai te ajudar a galgar posições, sabe? Porque quanto mais você sobe na carreira de produto, mais você chega perto das carreiras executivas, e nas carreiras executivas, cara, a gente fala aqui o tempo todo, né? Você tá conversando na linguagem do negócio, não é mais a linguagem ali só do É. produto, né? E a linguagem do negócio vai ser 90% do tempo, ela vai ser ou como você aumenta a receita ou como você reduz o custo. Né? Tentando simplificar ao máximo, mas sem querer simplificar, vai ser sobre isso. Então, quanto mais você conseguir conversar nessa língua, mais você vai conseguir fazer as análises de impacto, né, do seu produto. É isso aí. Como você faz como você comunica isso com outras áreas, porque grande parte das outras áreas, a gente já falou isso em trocentos episódios aqui também, falam dessa língua. E aí, às vezes, do tipo, as outras áreas ficam com ranço de tecnologia no geral, porque a galera tá preocupada mais em falar isso. Story points da sprint, é, quantas sprint quinzenal, do tipo, discovery e tal, essas coisas, e menos sobre o endgame no final das contas, né? Essas coisas aqui, não que elas não sejam importantes, mas a discussão sobre elas é menos importante do que de fato o reduzir custos e aumentar a receita, né? No limite pra que você tá construindo o que você tá construindo, sabe? É a pergunta que eu. Vai virar o quê depois? É isso, as É outras isso, áreas estão mais acostumadas com isso e às vezes a gente esquece, né? A gente vive numa bolha tech produto, às vezes, que acaba isolada do resto da empresa nesse sentido. Enquanto operações está ali falando de custos direto, produto e tecnologia, que é
research, né? Research and Development não tá conectando o que eles estão fazendo com os outcomes da empresa. E aí, se você quer começar a usar isso na sua empresa, no seu time, coisas que acho que vale recomendar. Primeiro que é, a primeira rodada, as primeiras rodadas sempre vão ser uma conta de padeiro. Você vai assumir um monte de número. E ok, contando que esteja combinado com as outras áreas e com quem vai estar olhando isso. Tipo, Eu sofri muito com não isso, pode. sabia? Eu É, era, por vir de dados, eu queria muito ter o número mais preciso possível e também muita martelada até falar, cara, não. A conta de padeiro, na maior parte das vezes, vai ser o Gurenhoff ali, sabe? exato. Porque assim, não faz sentido, tipo, um time usar um número para a mesma coisa e um outro time usar um outro, e aí não vai fazer sentido. Até trazendo um exemplo, na Loft, quando a gente começou a fazer, a gente chamava lá de Dollar Impact. É, para umas iniciativas específicas lá, a gente ia implementar o tipo de casas, né? Assim, é que a gente só tinha apartamento no primeiro loft e apartamentos no primeiro momento. E aí a gente colocou como premissa o ticket médio que a gente meio que tinha assim para casas e tudo mais, mas a gente assumiu. A gente não sabia que é exatamente, mas aquilo ajudou a gente a tipo, ter uma baliza para todos os times falarem na mesma linguagem. E depois a gente tunou quando a gente de fato viu aquilo sendo a entrega daquilo de fato, né? Então é isso, assumam as balizas e alinhem que essa baliza vai ser a mesma. E aí é inteirar, não tem jeito, assim, porque provavelmente os chutes vão estar muito altos, mas depois, com cada rodada, você vai tunando. E o legal é fazer o antes e o depois, justamente para você ter isso, né, cara? A gente achou que ia impactar tanto, mas na verdade impactou tanto. Pô, impactou tanto. A gente foi muito pessimista, a gente foi muito realista, ou a gente foi, cara, otimista até demais. Então, e aí vai te ajudar isso a fazer a baliza para a próxima, né? E aí vai te dando esse repertório e esse tanning, né, no final das contas. Eu acho que como pessoa de produto, toda vez que como líder, a gente fala assim, pô, treinar problem solving e a parte analítica, acho que a parte mais importante era o learn by doing, a iteração. Então, tipo, eu não quero que você pegue esse problema, quebre ele, e estruture ele sozinho. Eu quero que você faça, que depois a gente converse junto e a gente vai iterando, e a gente vai conversar com outras pessoas, e aí você vai voltando e reorganizando, sabe? Reestruturando. Então, é isso, não é um negócio que, puta, vou fazer de cara e tem que estar certo 100%, porque o certo, certo mesmo, não existe aqui. Talvez até certo nível ele exista, até certo nível você consegue quebrar bem tranquilo assim as alavancas para elas não terem overlap entre elas. Chega uma parte ali, cara, não tem como, sabe? Deixa de ser produtivo, passa a ser contraprodutivo e aí vai muito do julgamento das pessoas. E esse julgamento, pô, se você puder fazer em conjunto com pessoas que têm experiência, é o melhor jeito de você aprender. É isso. E assim, bom, falamos um monte, né? Temos dicas e recomendações aí de para quem, pô, quer aprofundar mais nesse assunto, além de fazer os cursos, né, que a gente vai deixar as datas aqui. Eu tenho Cara, algumas coisas aqui. então vai, fala aí. Pô, primeiro, acho que a gente pode deixar aí no link do episódio. Eu falei que eu tenho um doc de quando eu tive que estudar problem solving. E eu posso deixar ele disponível. Cara, nada mais é do que links interessantes que eu encontrei e que me ajudaram a estruturar aqui. Então, e vocês vão ver, quem abrir esse doc, tem muito conteúdo de consultoria. Como eu falei, as pessoas de consultoria estratégica, elas são treinadas para fazer isso de forma estrutural. Então, procurem material McKinsey, BCG, Bain Company, que tem bastante coisa. Fora isso, acho que a gente falou também bastante sobre sistemas, né, Arthur? Acho que tem um livro legal sobre isso, que é o Thinking in Systems. Eu não sei se ele tem versão em português, eu li ele em inglês, mas se tiver, a gente deixa o link aí também. Depois que você lê ele, você vai ver a Matrix, assim, no mundo, e como tudo são sistemas, basicamente. E por último, do meu lado aqui, uma recomendaçãozinha de
site barra ferramenta aqui, que eu acho que a gente já falou, que é o Untools, untools.co, e ele tem ali uma lista de frameworkzinhos de problem solving, de tomada de decisão, que às vezes você tá com um negócio na mão, você quer ali um negócio para você começar a estruturar aquilo, entra lá no Untools, vê o que melhor se encaixa, e aí isso já te dá um norte. E eu acho que o chat GPT que a gente falou aqui, eu acho que é uma boa também ter essas interações e conversando, pode ser um jeito aí de você rampar também. E você, Arthur, tem coisas aí? Cara, acho que a gente já falou, vou tentar compilar um pouquinho, condensar aqui o que a gente falou anteriormente. Acho que tem o outro livro que é o Thinking Bats, a gente já comentou sobre ele em alguns episódios aqui, né? Já falou sobre ele. Tem inclusive um episódio do podcast do Lane que a gente também sempre recomenda aqui com a Anne Duke, que é a autora do livro, e ela comenta bastante sobre esses processos, então acho que é relevante. O que eu já falei em cima também é exercícios de math também podem ajudar nisso. E estudar um pouco também sobre correlação versus causalidade. Também é um ponto bem relevante que faz sentido. E o outro que você falou também, só pra gente fechar aqui, que é curiosidade, né? Curiosidade de. Um exercício que eu adoro de fazer, seja para qualquer coisa. Por exemplo, quero, pô, beleza. Vou mapear um produto. Vou mapear aqui que eventos que eu teria num produto. Aí, pô, qual o produto que eu mais uso aqui? Vou pegar ele aqui e vou fazer do trás para frente. Putz, beleza. Imagina eu sou o PM dessa parte aqui. Pô, qual é o evento que seria legal? O que eu analiso? E blá, blá, blá. Mas estou dando esse exemplo para faça isso para não ser um negócio maçante e que em determinado momento vai ser, tá? Até para deixar claro aqui que não, não sempre vai ser legal. Mas, tipo, os produtos que você gosta, analisa como que eles ganham dinheiro, quais são as métricas importantes para eles chegarem nisso, assim. Como que é esse processo? Como que você acha que é estruturado a empresa para chegar nesses pontos? Super simples, mas, tipo, você vai treinando. E aí usa o ChatGPT, ou então pega as cartas de investidores também, das empresas que estão na Eu bolsa ia também. falar isso, mano. Toda empresa aberta em bolsa tem que divulgar os resultados trimestralmente. Você pode ir lá, isso é aberto. Então, pegar empresas que têm a ver com o setor que você trabalha, ou o setor que você tem interesse. Outra coisa que eu fazia também, que eu acho interessante, é ler os S1s, que são os docs que as empresas que vão fazer IPO precisam preencher. Que basicamente o S1 é um papel pra cacete, assim, é um doc gigantesco, mas que, cara, é uma baita explicação do negócio, que é basicamente a empresa explicando pro mercado o que é aquele negócio, a história, todos os resultados até agora, qual que é a tese que eles esperam dali pra frente. Então, pra startups, assim, que muita gente tem interesse, né, pegar os S1s e ver ali toda essa explicação também é um negócio bem legal pra você ir a fundo nesse entendimento de negócio. E, lógico, para terminar, você pode escolher como você vai querer aprender com a gente também. Vai ter o curso online e ao vivo, dia 29/6, e vai ter o curso presencial, dia 6/7. Então, fica aí, vai ser num sábado, os dois, um dia inteiro pra gente falar um monte só disso. É isso agora? Vamos falar dos produtos da semana? Bora lá! O produção foi calculadora, por conta de. Aí é foda. É. Mas começa aí, qual que é o seu produto da semana, meu querido? Não, você tá pedindo pra eu começar porque você não colocou o seu aqui ainda, né? Você é um danado. Olha só. Ai, cara, eu vou falar. Eu tô trabalhando muito essas últimas semanas, né? Eu acho que dentro do trabalhando muito, eu passei boa parte do meu tempo
dentro de planilha, mano. Então, acho que o Google Sheets. É porque a gente tem uma ferramenta que é interna da Hotmart, que é a ferramenta de dados chama Astrobox. Então, eu passei bastante tempo dentro do Astrobox, mas essa é só interna. E a ferramenta externa que eu usei muito foi o Google Sheets, pra caramba. E aí, só falar um negócio que a gente não falou nada de AI essa semana, mas o. Junto com o GPT-4o lá que lançou, a OpenAI fez melhorias também na parte de análise de dados do chat GPT e agora dá para você conectar diretamente com documentos do Google Drive ou do OneDrive e ele tá um analista de dados muito melhor. Tem um post lá no, no site da OpenAI, então você agora a planilha abre, você pode interagir nela por dentro do chat GPT, tá bem mais interativo, tá? Parece, eu não testei muito a fundo ainda, liberou pra mim hoje, essa parte. E, cara, pode ser uma baita mão na roda pra análise de dados, mais até do que já era. Então, vou testar aí, e trago notícias nas próximas semanas. Olha só, olha só. Mas eu tô na mesma linha aí, na stack das últimas semanas. Na Pô, stack, a stack do trabalhador moderno, do knowledge É, worker moderno. planilha e PPT. É. Eu Essa fico tá muito feliz que sendo. na Hotmart a gente tem uma cultura mais documento escrito e menos PPT. Eu odeio fazer PPT, velho. É, ai, cara, mas tipo, para condensar a informação, eu acho que é mais fácil o PPT do que o texto, velho. E aí eu gosto também do texto escrito e tudo mais, mas assim, fica. Mas assim, usei bastante. E é isso, é como que é uma linguagem universal, né, cara, o PPT, assim. Isso. E também tem um poder que até a gente já falou em outros episódios aqui do lance de como você é conciso na mensagem, porque um slide ele te obriga a condensar a informação e fazer tipo, a síntese ou o resumo quando for o caso, os bullets e tal, mas que seja um negócio prático, né? Não façam slides com 1 milhão de coisas, fonte 11, 5 gráficos diferentes, 3 setas, um parágrafo. Agora tu falou, o slide tem que ser conciso, né? A gente tá muito stack do trabalhador mesmo, velho. Ai, É, ai. vamos ver se os nossos ouvintes trouxeram apps mais interessantes aí do que os nossos. Pois é, trouxeram, cara. A Pilão mandou o Drink Water, que é o app para acompanhar ali a tomada da água diária. Eu tenho um outro, eu uso um de água também, que eu acho que eu já até falei em um episódio aqui. Deixa eu ver como que ele Nossa, mano, eu chama. bebo muita água. Eu não preciso de app É. pra isso. Não, eu tomo bastante também, mas eu gosto, porque eu gosto de mensurar bastante as coisas. Então eu tenho no meu relógio o aplicativo na tela principal tem que toda hora que eu acabo de tomar uma água eu vou lá e mais 500 ml, 350 ml. Que é o drink, o que eu uso é o Water Minder, mas o que a Pilon mandou é o Drink Water. A Natasha mandou o Late Driver. Ela usa no interior e vou até falar exatamente aqui o que ela falou. Ela tem no interior de São Paulo e que tem uns bugzinhos, mas funciona melhor e ela confia melhor do que o Uber. O Danileira mandou o Brawl Stars, joguinho aí, e o Beisola mandou o Class Pass. Que ele falou que por mais que pareça ser um pouquinho mais caro que como que ficou o novo nome do Gym Pass? Eu Well esqueci o Hub. nome. Sabe O, o que que é engraçado? O ícone mudou pra Well Hub, mas o nome do app ainda no celular é Gym Pass. O que eu achei uma excelente sacada, porque quando eu vou buscar aqui pra fazer meu check-in, eu não lembro que é o você Well vai, Hub. Aí eu já começo a digitar Gym você vai, Pass, tá e aí eu vendo? acho. É, e, e é uma estratégia de ASO, né? De App Store Optimization aí. E, caraca, relembrei meus tempos aqui de mobile. Mas, enfim, que tem várias opções e várias coisas lá legais no Plus Plus. É isso. Demais.
É isso, continue mandando pra gente. E com isso a gente encerra o programa de hoje, né? Mais uma vez aqui, recadinhos de sempre. Sigam a gente no seu tocador de podcast favorito, Spotify, YouTube, Substack, qualquer lugar aí que você ouve podcast. Se curtiu a discussão dessa semana ou qualquer outro episódio, recomenda, manda aí para um amiguinho, para um companheiro de trabalho, um episódio do Papo na Arena, fala para ele ouvir, pô, pode ver lá no YouTube, zero fricção aí de ter que baixar um podcast ou coisa do tipo. Então, recomenda aí, isso ajuda pra caramba o podcast a crescer e atingir mais pessoas. E segue a gente nas redes, né? Instagram, Twitter, LinkedIn, Threads. Eu sou o @ix em todos os lugares. O Arthur é o @ArthurClose com K. E nossa casa aí, o @Product Arena, que a gente tá sempre fazendo lá as enquetes de produto da semana, divulgando os episódios, repostando quando vocês mandam lá, marcam a gente, né, ouvindo o podcast. Então, façam isso também que a gente reposta lá. E semana que vem tem mais. É isso. Semana que vem estamos de volta e a gente se vê e se ouve na arena. É isso. Valeu! Valeu!